Saudações, eu me chamo Elson Oliveira, atualmente sou docente do curso de Educação Física do Centro Universitário Varzea-Grandense, Univag, também pesquisador apoiador do Laboratório de Estudos Aplicados em Pedagogia do Esporte, vinculado ao CIPEF da Unemat, em Cáceres. Gostaria de inicialmente agradecer a organização do evento pelo convite. Para mim é uma satisfação, uma honra muito grande poder compartilhar um pouquinho dos dados da minha dissertação de mestrado com vocês. Bom, um recorte da minha dissertação, da qual eu vou apresentar, tem o título aí de Currículo da Formação de Jovens Futebolistas, a Iniciação Esportiva. Esse trabalho foi orientado pelo professor Hiller Silva Reverdito, também líder aí do CIPEF e do LEAP. De forma geral, quando a gente olha para a iniciação esportiva, nós estamos falando de uma etapa muito importante da participação das pessoas no esporte. E quando a gente está falando desse processo, é importante olhar para todos os elementos, né, que fazem parte desse contexto de participação e que podem favorecer a permanência, o desenvolvimento das pessoas a partir do contato com o esporte. É nesse sentido que a gente vai para essa pesquisa entendendo, né, que o processo de iniciação esportiva consiste em interação das pessoas com o esporte, e essa interação pode gerar efeitos de competência positivos ou negativos. Tentando aí olhar para esses diversos cenários que ofertam a prática do futebol, a gente começa a reconhecer que existem diversos contextos e que esses contextos podem aí de forma direta influenciar na participação das pessoas no esporte. Isso também depende do tempo, né? O tempo de prática, o tempo disponível, o tempo histórico vigente e também das pessoas. Um ponto muito interessante quando a gente fala do processo de iniciação esportiva é que nós estamos falando de pessoas aí, né? Meninos e meninas, jovens que estão em um processo de transformação, pessoas em desenvolvimento constante. E diante de todo esse contexto, né, a gente começa a observar a importância de que o processo da interação das pessoas, meninos e meninas aí com o esporte, com o futebol na iniciação, seja de fato um processo organizado, um processo planejado. Nesse sentido, nós partimos da seguinte problemática da pesquisa, né? Quais os principais aspectos a serem considerados pelos currículos de formação de jovens futebolistas? E quando a gente está falando de currículo, nós estamos falando de uma plataforma pedagógica sistêmica, né, que vai organizar o processo da formação. E é pensando nessa problemática, né, quais fatores os gestores, treinadores, quem vai elaborar o currículo deve considerar para ter uma matriz curricular adequada ou minimamente que contemple os elementos essenciais para a formação de meninos e meninas no futebol nessa etapa de iniciação esportiva. Pensando nisso, a gente tem enquanto objetivo, né, eu e o professor Hiller partimos do seguinte objetivo: analisar o que especialistas no futebol pensam, né, ser importante para estar em uma matriz curricular para a iniciação de jovens futebolistas. Então, o nosso objetivo nessa pesquisa foi, a partir de especialistas, né, no estudo, na pesquisa e na intervenção do futebol, reconhecer elementos que devem estar, que devem figurar numa matriz curricular para a iniciação dos jovens aí com o futebol. De forma geral, né, essa pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho descritivo, onde ela seleciona, tem aí enquanto amostra, né, 5 líderes de grupos de pesquisa sobre futebol. Então, o nosso universo geral foram os grupos de pesquisa sobre futebol aqui do Brasil, registrados no Diretório de Grupos de Pesquisa Nacional, né, vinculado aí ao CNPq, e dentro desses grupos nós buscamos os líderes deles, né, aí doutores e mestres que lideram esses grupos com foco específico no estudo do futebol. Então, nós tivemos aí como amostra 5 líderes de grupos, né, que aí tem publicação sobre futebol, que lideram as pesquisas em suas unidades aí, institucionais. Para conseguir chegar aos dados e a levantar aquilo que esses líderes pensavam ser importantes com relação à matriz curricular da iniciação esportiva, nós utilizamos uma entrevista semi-estruturada com cada um desses líderes. O roteiro da entrevista ele foi validado por pesquisadores
também estudiosos da pedagogia do esporte e da temática, né, num processo de qualificação no mestrado. Esse roteiro estava diretamente relacionado a elementos gerais com relação ao currículo e também às etapas de formação esportiva. Dentro dessas etapas, uma delas, né, observada e tratada de forma mais específica, a iniciação, tá? Os dados obtidos foram transcritos, né, das entrevistas que foram feitas a partir de um aplicativo, um software de comunicação audiovisual, né? Então, as entrevistas foram feitas de forma online, os dados foram transcritos e, a partir das transcrições, eles foram tratados a partir da análise de conteúdo, um método aí de análise de dados bastante tradicional, né, e validado dentro da literatura científica. A partir dos dados, nós então chegamos a duas categorias nesse recorte aqui, do qual eu apresento a vocês. Uma delas é o currículo, conceito e função, e a outra categoria, né, que foi gerada a partir dos dados, foi a matriz curricular da iniciação futebolística, tá? Eu vou apresentar um pouquinho os dados aqui da discussão e para que fique explícito, né, que quando a gente vai atrás desses líderes de grupo de pesquisa, nós chamamos eles de especialistas, perdão, justamente pela capacidade, pela publicação e por eles terem perfil tanto de atuação no campo prático, né, terem contato com o futebol ou intervindo com o futebol em alguma dimensão e também com a pesquisa da modalidade, liderando também seus núcleos científicos com relação ao estudo do futebol nacionalmente, tá? Dentro da primeira categoria, que está envolvido ali o currículo, né, e o conceito, a função do currículo, a gente obteve as seguintes respostas. Dos 5 especialistas, e a gente vê ali, né, resposta 1, o currículo enquanto percurso, enquanto trajetória, enquanto um caminho que vai possibilitar ali clareza na formação sobre os objetivos, sobre os métodos e conteúdos. No segundo entrevistado, a gente tem ali o currículo como uma oportunidade, como uma possibilidade de organizar o processo de ensino-aprendizagem, sendo então um norte, né, um mote principal para conduzir o processo de formação. O terceiro entrevistado, especialista, diz que o currículo é que vai nortear toda a formação esportiva, inclusive dentro dessa formação a etapa de iniciação. O quarto especialista diz que tem pontos importantes quando a gente fala de currículo, são, né, que se referem aos conteúdos de forma bem definida, né? Então, o currículo deve apresentar aí os conteúdos a serem explorados ao longo da formação de forma bem definida, e também sobre o contexto, a relação desse currículo com o contexto. Então, o currículo seria, para esse especialista, uma referência, né, o que vai ter a função de nortear o processo com relação aos objetivos estabelecidos. Já o quinto especialista, ele diz que o currículo seria uma proposta de referência de conteúdos, que é construída a partir de dimensões, né, de conceitos ali, para cada categoria, né, da divisão das categorias, dos agrupamentos dos jogadores. Então, para eles, né, para esse especialista, perdão, o currículo seria essa referência dos conteúdos a serem desenvolvidos ao longo do processo de formação, uma diretriz orientadora. De forma geral, quando a gente olha para esses dados, é importante a gente pensar, né, que o currículo enquanto conteúdo, enquanto objetivo, enquanto uma referência, né, é um conceito que já vigora há algum tempo na literatura da pedagogia, né, do campo da educação. O currículo já é um tema muito debatido. De outro lado, quando a gente fala de esporte, o currículo ainda é um conteúdo e um debate bastante incipiente e que requer muitos olhares, pois se trata aí de um elemento pedagógico, né, que eu considero como o start do processo de organização da formação esportiva. Então, o currículo seria, então, um ponto de partida para a formação. A partir dos especialistas, a gente vê que esse ponto de partida justamente é a organização de objetivos, de conteúdos bem definidos, né? Mas aí existe um ponto muito importante a ser considerado e que, por vezes, fugiu dessa discussão ou dessa conceituação que está posta aí a partir das falas do especialista, que é justamente que
para os futebolistas, quando a gente está falando de currículo, a gente tem que considerar, né, a natureza não linear da aprendizagem esportiva e principalmente do próprio jogo de futebol. Consiste em dizer que não dá para pensar em currículos extremamente fechados, rígidos, com os mesmos conteúdos e objetivos para todas as pessoas e todos os cenários, como uma forma de padronização, pois a natureza da aprendizagem ela não é linear e também o jogo ele é um jogo caótico, né? Que as manifestações dos jogadores e da aprendizagem do jogo elas são caóticas, elas não seguem um percurso simétrico de causa e efeito simétrico. Então essa natureza mais ecológica da formação e de um currículo mais ecológico talvez seja o melhor caminho para se pensar, né, quando no conceito e na própria função do currículo, né, não enrijecer o currículo como algo fechado, como algo que não pode, que é uma vez postulado e não pode ser reformulado, ou que não acompanha o contexto, o perfil das pessoas que vão operacionalizar e que constroem a prática, né, do futebol dentro de um processo formativo. Então, surge aí um ponto importante, que é pensar que o currículo é fundamental para o processo da iniciação, mas não se trata de qualquer currículo, né? Nós precisamos entender a natureza da aprendizagem, a natureza do jogo do futebol, para elaborar currículos que estejam em constante processo também de transformação. Não significa dizer que a cada semana o currículo será modificado, né? Ou que o currículo ele não tenha fatores elementares, mas consiste em dizer que quando fala de um currículo mais ecológico, mais aberto e uma perspectiva mais ativa, nós estamos falando de um currículo que ele consegue considerar o contexto, o processo e o tempo e se reorganizar, né, dentro das suas diretrizes, os seus pilares, enquanto execução para atender às demandas das pessoas que estão dentro do processo em um dado tempo histórico. A partir disso, da fala dos especialistas, nós chegamos a um compilado de informações, né, e está exposta no quadro que vocês estão visualizando. Então, com relação à organização dos grupos e das categorias, com relação aos conteúdos que seriam previstos para a iniciação esportiva, com relação à organização da competição, aos tipos de avaliação e tipo de metodologia a ser empregada. De forma geral, a gente tem aí que os grupos na iniciação esportiva podem ser organizados a partir de mescla entre gênero, diferentes idades e também por eficiência de jogo. Com relação aos conteúdos, a gente vê conteúdos aí do ponto de vista conceitual, procedimental, aspectos atitudinais não aparecem de forma tão veemente, talvez isso seja um ponto importante a ser pensado na construção da matriz curricular. A gente vê muitos aspectos centrados já no próprio jogo, né, com relação à aprendizagem do jogo. A gente vê a ideia de uma matriz de competências para jogar o futebol, e não só de conteúdos, mas de competências e habilidades que sejam necessárias para jogar o futebol ao longo do processo e se tornar cada vez mais inteligente para o jogo. A gente vê que a competição ali pode ser organizada de diferentes formas, e na iniciação, diferente do esporte formal, ela deve considerar e flexibilizar as regras para atender às demandas da etapa, que é a iniciação, e principalmente com regulamentos que sejam que favoreçam a competição enquanto um ambiente de aprendizagem e formação, e não como um ambiente de pressão exacerbada, né, e de resultados imediatistas e extremamente voltados para os desejos adultos, tá? Com relação à avaliação, foi descrito e colocado, foi posto a ideia de avaliações qualitativas e quantitativas sendo aproveitadas dentro do processo, e com relação à metodologia, um ponto convergente foi a ideia de que, ao ensinar o futebol, que a metodologia consiga se pautar na própria lógica do jogo e conduzir o processo pensando no próprio jogo de forma contextualizada, né, para desenvolver as habilidades e competências necessárias para se jogar melhor. Então, de forma geral, a gente conclui que a iniciação do futebol requer a definição de elementos e sentidos para a formação esportiva que, organizados, né, permitam de maneira sistematizada o contato das pessoas com o esporte. E é nesse sentido que a organização de uma matriz curricular, né, por parte dos espaços de prática do futebol, pode favorecer o desenvolvimento positivo dos jovens, né, dos meninos e meninas em iniciação.
Então, a partir dos especialistas nesse estudo, foi levantadas diversas possibilidades com relação à matriz curricular. Vocês viram ali no quadro anterior, né, as possibilidades dos elementos a serem considerados na matriz curricular. Contudo, né, a temática currículo deve ser ainda melhor investigada, principalmente a partir de uma perspectiva ecológica, né, pensando em uma matriz que não seja tão rígida e uma matriz que possa se dar de outras formas, não só com conteúdos pré-estabelecidos e imutáveis ao longo do processo. Meu agradecimento aí e meu contato, e novamente meu muito obrigado à organização do evento